Viagem na CBN, com Edson Rui. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Nosso destino hoje, no Viagem da CBN, é a China, o país que entrou no radar dos turistas brasileiros. 2025 vai marcar, de fato, um ponto de virada no olhar que os brasileiros têm para o destino China. Segundo algumas plataformas de turismo e alguns operadores de viagem, o crescimento de 2024 para 2025 ultrapassa 240%. A China era, há pouco tempo atrás, por exemplo, em 2019, a média de turista recebido era de 20 mil passageiros brasileiros. Depois, no ano passado, 2024, caiu para 12 mil e a previsão de que 2025 a gente chegue aí aos 28, 27 mil turistas brasileiros e nos próximos 2 anos isso ultrapasse a 50 mil turistas visitando por ano o país, o gigante. A gente tem que explicar o porquê desse interesse. Bom, a China, ela tem alguns pontos de atração natural, que são modernidade, tecnologia, as grandes cidades, mas também tem a história, tem toda a parte cultural da China, a mídia também tem um fator muito importante e, claro, a isenção do visto para brasileiros, que facilitou e muito os deslocamentos e a viagem, ou seja, você consegue definir a sua viagem e ir sem preocupação aí de quase 3 meses de antecedência para poder preparar a papelada, para fazer visto. Então, não temos mais visto para a China. Uma boa notícia é de que foi concedido a isenção até o final de 2026. Conforme nós já tínhamos adiantado aqui no quadro Viagem da CBN, a hora de ir é agora e de se planejar rápido, porque a China, na última prorrogação de isenção de vistos para brasileiro, também incluiu alguns países da Europa que não tinham isenção, e a China incluiu a isenção desses países europeus. Significa o quê? Mais gente viajando para a China. Então, provavelmente, a demanda crescendo, os preços na parte terrestre devem aí subir um pouquinho, porque a demanda é maior. Também na parte aérea, porque nós vamos ter, com certeza, mais viajantes buscando o destino China. Quais são as cidades importantes para visitar num roteiro para a China que não pode faltar? Não pode faltar Pequim, porque aí a gente tem toda a história, cidade proibida, nós temos uma série de jardins, de parques na Grande Pequim, temos a parte da modernidade também, aquelas instalações da última Olimpíada realizada no país e o que está no entorno de Pequim, a Grande Muralha, enfim, Pequim não pode faltar. Outra cidade que não pode faltar é Xangai. Xangai é o centro econômico, mas também tem muito de história, jardins maravilhosos, enfim, tem muita coisa bacana. E a parte de modernidade também. Outro ponto é a Xi'an. Aí a gente está falando dos guerreiros de terracota. Xi'an é a cidade que é o ponto inicial da antiga Rota da Seda. É uma cidade universitária muito legal. Também já foi palco aqui de programa nosso no Viagem da CBN. Mas também tem Guangzhou, que é uma cidade para quem curte um pouco mais de natureza, muito bonita, parques bacana, aqueles passeiozinhos de barco pelos rios, e Yulin, também quem busca natureza, aquelas formações rochosas, muito legal, sobre a água. Então tem algumas dessas cidades, aí as 3 principais, Pequim, Xi'an, Xangai, não pode faltar mesmo. Tendo mais disponibilidade, aí pode complementar com essas 2 últimas que eu falei. E também temos Hong Kong, não podemos esquecer de Hong Kong, que é a ex-colônia britânica, e Macau, a ex-colônia portuguesa. Os brasileiros têm sempre vontade de visitar. Todos os dois já estão incorporados à China, tem um regime diferenciado de visitação, mas pertence à República Popular da China. Agora, também não pode faltar no seu roteiro de visita Macau e Hong Kong. São 2 cidades interessantes para você colocar.
A isenção de visto vai até o final de 2026, podendo ser prorrogada, mas a gente não sabe, então é melhor se programar para ir o mais rápido possível, já que o custo é atrativo, ainda está atrativo. A parte aérea, uma parte aérea com antecedência, a gente consegue em torno de 8.500 a R$ 9.000. E a parte terrestre, em bons hotéis aí de 4 estrelas superior e de 5, a gente consegue com uma tarifa muito bacana e um circuito. Eu recomendo a quem vá à China, quem vai visitar, se programa com antecedência e compre um circuito em que você vai ter a atenção de um guia falando espanhol, de preferência, porque português são pouquíssimos guias na China. Então aí vão falar um portunhol que dá para a gente entender e se comunicar. Não é grande a oferta de guias que falam português e espanhol. Então, com antecedência ou dentro de um pacote, você vai ter a garantia de ter um serviço, todos os passeios, visitas, com uma pessoa que vai estar falando e você vai estar entendendo. Então, assim, vale a pena se programar com antecedência. Tem muitas empresas do Espírito Santo e do Brasil que levam turistas, levam grupos de turistas. A gente já teve, inclusive, aqui esse ano, 2025, grupos aqui de Vitória, do Espírito Santo, viajando para a China e para 2026 também. Então, a regra e o mandamento é se preparar, se planejar para que a sua viagem seja otimizada e que seja um sucesso aproveitar e curtir a China. Edson Rui falando hoje de Roma para o Viagem na CBN.